vereador mais votado de Porto Alegre, Gessé Sangalli. Seja bem-vindo aqui à Rede Litoral. Esse momento aqui, Sinduscom RS, o vice-presidente do sindicato, assumindo aqui a regional do litoral, o Ramiro Lohan. Seja bem-vindo. Bom, obrigado pela oportunidade. Na verdade, a gente está vendo prestigiar a troca de diretoria. Teve recentemente também em Porto Alegre, né, a troca da diretoria estadual e agora aqui a do Litoral Norte. Então, é prestigiar quem produz, quem empreende, quem entrega para a sociedade moradia e está preocupado com o futuro do Rio Grande do Sul. Então, vim aqui prestigiar o Ramiro, o próprio Rafael e encontrar alguns amigos aqui conhecidos da região do litoral, prefeitos, secretários e também pessoas da comunidade aí que vieram acompanhar essa posse aqui na cidade de Xangri-Lá. Porto Alegre recém aprovou o plano diretor. Sim. O que dá para trazer de experiências lá que possa ser aproveitado? Claro que reservado todas as questões de espaço, de população, enfim. O que dá para trazer? Eu acho que Porto Alegre, por ser capital, acaba sendo um pouco de referência. E existia um certo preconceito em Porto Alegre com a densificação e com a elevação. E isso se irradiava para as outras cidades do estado. E o litoral acaba sendo. Eu entendo que Xangri-Lá, ela tem como se fosse o que nós temos em Porto Alegre, uma característica de bairro-jardim. Essa é a lógica do Xangri-Lá. Mas Capão, por outro lado, já é uma cidade mais como se fosse metropolitana, assim, mais metrópole, com mais construções altas e tal. Só que mesmo assim, algumas regras de zoneamento não fazem sentido. E como Porto Alegre conseguiu superar esse preconceito, as cidades do litoral que estiverem refazendo o seu plano diretor agora podem apontar para Porto Alegre e dizer, não, mas lá também mudou. Então isso diminui o preconceito, porque se Porto Alegre mudou, quer dizer que agora é como se fosse um novo paradigma a ser seguido. Então Porto Alegre, por exemplo, o máximo que se podia construir desde 99 era 60 e poucos metros de altura. E agora nós aprovamos, nos eixos de mobilidade, 130. Ponto. Não tem discussão. Mas pode Porto Alegre, e poucas pessoas se deram conta, construir arranha-céus. Basta que o projeto seja aprovado pelo Conselho do Plano, que é um órgão colegiado de membros do governo e da comunidade, e óbvio que tem que ter estudo de impacto de vizinhança que viabilize isso, né? Porque é óbvio que acaba gerando. Então Porto Alegre saiu de 60 metros para o infinito, desde que o estudo de viabilidade permita. E isso é um exemplo que pode ser trazido para o litoral. Então eu acho que a mudança do plano diretor que foi aprovado essa semana lá em Porto Alegre vai servir como referência para outras cidades. Então acaba sendo um exemplo que mudou um paradigma. Se a capital mais esquerdista do Brasil conseguiu fazer essa alteração, outras cidades também podem. O maior gargalo que o senhor vê, deve frequentar as praias aqui, deve vir e tal. Qual é o maior gargalo que tem na sua avaliação? Eu não sei o nome, tá? Eu acho que é a Estrada do Mar com aquele acesso que vem ali de Osório, né? Para mim esse é o maior gargalo da região ali, né? Eu me comprometo publicamente a, caso seja federal, ajudar com emendas para resolver aquilo ali com um viaduto, algo nesse sentido. Eu já conversei com o prefeito de Capão, especialmente o Renatinho, que é o vice, e estava agora conversando com o prefeito aqui de Xangri-Lá, que é um gargalo, e eu acho que deveria ter como se fosse um empenho grande da bancada gaúcha para resolver isso, porque basicamente todo o estado acessa as praias passando pela Estrada do Mar e pela via que vem ali de Osório, e isso reduz o risco de acidentes, né? Porque muitas pessoas morrem ali, aqui na Estrada do Mar, por conta dessa questão. Então, acho que esse é o maior gargalo daqui, que é um gargalo de todo o estado, porque quem vem para a praia acaba passando por ali, né? Maravilha. Sucesso. Obrigado. Prazer conversar com o senhor. Prazer, vamos dar ali. Estou pré-candidato agora a federal, então se o pessoal quiser acompanhar e conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode seguir lá no @GesséSangalli. Rede Litoral, conversa agora com a Júlia Zardo, vereadora de Porto Alegre. Seja bem-vinda à Rede Litoral e esse evento aqui, a confraternização, a posse do vice-presidente do Sinduscom,
Ramiro Lohan. Tudo bem? Tudo bem, olá Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês e prestigiando o Ramiro aqui. A gente se conectou muito lá em Porto Alegre também, em virtude de agora termos aprovado o plano diretor, então conexão direta com o Sinduscon, né? Afinal de contas, o resultado, o produto do plano diretor é uma cidade melhor, mas para isso a gente precisa do conjunto da atuação da construção civil. Então está aqui hoje prestigiando o Ramiro, que atua aqui tão forte, tão bem aqui no litoral, né? Faz parte desse processo todo aí pelo estado e que passa por Porto Alegre. Que de exemplo de Porto Alegre, claro que devido às proporções de tamanho, de estrutura, o que dá para ser aproveitado do plano diretor que foi aprovado agora, traga algumas ideias para o litoral norte, especialmente aqui para Capão e região. Hoje a gente tem proporções realmente bem diferentes e o plano diretor ele procura hoje em Porto Alegre ajustar algumas questões de falta de planejamento que Porto Alegre teve, né? E a gente fala aí então em adensamento, trazer mais pessoas para regiões centrais e aqui no litoral vocês já fazem isso muito bem. A cidade dos 15 minutos que a gente fala que é tu ter acesso a lazer, a comércio, a moradia próximo, o litoral já vem fazendo isso muito bem. Então eu acredito aqui é uma questão mesmo de adensar agora com responsabilidade, trazendo infraestrutura, trazendo a questão de olhar de sustentabilidade também, que a gente tem isso no plano, e principalmente que vocês aqui olhem para o que Porto Alegre não fez por muitos anos, que é projetar com base em dados, que Porto Alegre agora vai ter isso muito também, para que a gente possa ter histórico para o futuro, né? Litoral cresce numa proporção muito rápida e os processos de investimento deveriam sofrer daqui a pouco um investimento também mais rápido. Por que dessa demora? Eu não tenho acompanhado muito fortemente aqui no litoral, né? A situação até tem algumas reuniões nas próximas semanas para entender um pouco disso. Em Porto Alegre, o efeito ele tu adensa e é até como uma contrapartida da própria construção vem a infraestrutura, né, de cidade. Então aqui o ideal também para o litoral seria ter isso atrelado, né, onde a construção vai vindo, a infraestrutura vai vindo junto. Então acredito que essas coisas elas têm que caminhar realmente abraçadas para que a cidade possa ganhar como um todo e não ter perda para onde já havia pessoas morando, né, e vivendo na cidade de fato. Muito obrigado, sucesso e quando estiver pelo litoral, Rede Litoral lá, de portas abertas para a gente conversar e explicar um pouquinho mais aí do que Porto Alegre está vivendo para a gente também interagir aqui no nosso litoral. Obrigada pelo espaço e com certeza vamos criar essa conexão para poder buscar o que de lá a gente vai ter de bom aqui para o litoral que está crescendo cada vez mais.